maravilhoso que deu a oportunidade mais um dia de vida a nós, para declarar o quanto Ele é bom e o quanto a Tua infinita misericórdia dura para sempre. Feche os seus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Mais uma vez, Senhor, nós entramos na Tua santa gloriosa presença para podermos Te adorar e bendizer o Teu nome e dizer que o Senhor é Deus em nossas vidas, que Tu és santo, que és digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, eu não sei de fato o que cada um aqui tem vivido, até mesmo tem passado, mas o Senhor sabe e conhece o coração desse Teu filho. Meu Deus, nós estamos aqui iniciando hoje mais um domingo desse mês de maio. Esse é o culto da primícia, e também nós estamos iniciando o mês da família, a qual nós iremos, Pai, orar, colocar a nossa família no altar do Senhor, diante da Tua presença. Meu Deus, nesta manhã nós clamamos a Ti por um tempo diferenciado, um tempo de transformação, de restauração sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Meu Pai, nós clamamos ao Senhor, porque nós cremos que o Senhor é Deus que vai na frente das nossas batalhas, que o Senhor é Deus que vai na frente, Senhor, das nossas caminhadas, e em nome do Senhor Jesus nós declaramos que o Teu Espírito Santo, Ele vem agir de maneira sobrenatural, de forma viva, de forma eficaz, e em nome do Senhor Jesus, Pai, nós clamamos nesta manhã sobre esta casa, sobre esta família, meu Deus, sobre a vida deste homem, desta mulher, sobre a vida desse filho, desta filha. Meu Deus, quantos casamentos, meu Deus, estão destruídos, quantas famílias estão arruinadas, meu Deus, quantos filhos não voltaram para suas casas, mas nós cremos no poder da oração, nós cremos que o Senhor é Deus que vai na frente das batalhas, nós cremos que o Senhor é Deus do impossível. Aquilo que é impossível para os homens, o Senhor faz acontecer, o Senhor faz se tornar possível. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos na palavra, nós cremos no poder da oração, e nós cremos que agindo o Senhor, quem impedirá? Por isso, meu Deus, esse Teu filho e essa Tua filha que tem pedido, que tem clamado pela sua casa, pelos seus familiares, meu Deus, entra agora nesta manhã com recursos, com providência. Se tem pessoas, meu Deus, que estão acamadas, que estão enfermas, que o Senhor possa levar cura. Se tem pessoas, meu Deus, que estão travadas na vida espiritual, que o Senhor venha trazer transformação, restauração sobre a vida espiritual de cada um. Meu Deus, se no nosso meio tem pessoas desempregadas, endividadas, em nome do Senhor Jesus envia recursos. Se no nosso meio, meu Deus, tem pessoas que estão nos vícios, dos jogos, do cigarro, do tabaco, das drogas, meu Deus, que o Senhor liberta do álcool, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós clamamos pela restauração da família. Nós estamos aqui clamando ao Senhor este mês, preparando a nossa casa, a nossa família diante do Senhor. E aqueles que ainda não construíram uma família, que o Senhor já vinha preparar um tempo de restaurar a família, e um tempo de construção da família, em nome do Senhor Jesus. E meu Deus, como ministro do Evangelho, eu profetizo essa palavra de restauração, de bênção sobre esta família, sobre esta casa, esse esposo e esposa, este filho e esta filha, em nome do Senhor Jesus. Por isso, igreja, não cesse, não canse de clamar, não pare de pedir. Clame ao Senhor pela tua casa, clame ao Senhor pela tua família, e profetiza, porque é promessa do Senhor para a tua casa. Por isso, declara assim comigo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mais alto: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, se você crê no poder da oração, aplaude bem forte ao nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Quantos tomam posse da oração, diga amém. Eu só quero lembrar que nesse mês de maio nós vamos fazer um propósito de oração pela família. E qual vai ser o objetivo? Pastor, eu quero ver a minha família na presença do Senhor, no altar de Deus. Então durante esse período você pode trazer fotos, se você quiser colocar aqui no altar. Se você quer trazer uma peça de roupa, né, de um filho, de alguém, esse mês nós vamos fazer especialmente isso. Todo domingo você não vai quebrar esse propósito de oração, a qual nós vamos levantar um clamor pela sua casa, pela sua família. Pastor, eu quero que o meu filho, meu esposo seja liberto do álcool, das drogas, do cigarro. Pastor, eu quero que a minha família esteja na presença do Senhor. E você vai profetizar nesses domingos que nós estaremos aqui neste propósito. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família. Então nós separamos esse mês inteiro do mês de maio para clamar, sendo que todo domingo nós já profetizamos isso, mas esse mês vai ser um mês em especial, que nós vamos levantar um clamor, e toda a mensagem, a pregação vai ser voltada à família nesse mês de maio. Amém? Pega a tua Bíblia aí nesse momento e abra comigo aí em Josué, no capítulo 24, livro do profeta Josué, no capítulo de número 24, e nós vamos ler o versículo de número 14. Josué, ele foi um profeta a qual ele foi à frente das batalhas após a morte de Moisés. E Josué, ele vai profetizar algo da parte do Senhor. Josué, ele não era apenas um profeta a qual vai declarar isto à família, mas Josué, ele foi um homem que lutou pela sua casa, que lutou pela sua família, e ele não abriu mão daquilo que o Senhor já tinha preparado para a sua casa. Quem crê aqui, diga glória a Deus. Josué, capítulo de número 24, e no versículo de número 14, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e lançai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se os deuses a quem sirvais os vossos pais, que estava da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita mais uma vez: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos tomam posse dessa palavra? Você crê nisso? Feche os seus olhos então. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por esse momento da palavra que virá de encontro ao teu coração. Senhor Deus e Pai, nós cremos que Tu és Deus de família, que Tu és Deus de restauração, que o Senhor é Deus que vai na frente das batalhas, das nossas lutas, dos nossos desafios. E nós sabemos, Pai, que é o Senhor a quem nós devemos adorar, a quem nós devemos servir.
Meu Deus, nós sabemos que o adversário, ele vai colocar impedimentos, ele vai colocar situações para distrair o propósito. Mas nós sabemos, Pai, que uma das melhores coisas que podemos fazer na nossa vida, ou se não a melhor, é servir ao Senhor. Por isso colocamos nossa casa, nossa família em Tuas mãos. Receba a nossa adoração, nosso louvor, a nossa oração, para que o Teu nome seja glorificado. Fale conosco, fale através da Tua palavra, é o que assim pedimos em nome do Senhor Jesus, amém. E a igreja diga amém, Jesus. Pode se assentar, fique à vontade. Josué, ele vai fazer um novo concerto com o povo. E esse concerto a qual Josué ele vai fazer, era necessário tomar uma decisão. Amado, uma decisão é algo muito sério, porque quando você se ajunta um homem com uma mulher, ele está tomando uma decisão, e essa decisão, ela é feita diante de Deus e diante dos homens. Quando Deus ele une um homem e a mulher, ele fez que o homem e a mulher se tornassem ambos uma só carne. E Deus não quer, de hipótese alguma, que esse pacto, que essa aliança, ela venha a ser quebrada. Quando o homem, ele junto com a mulher, ele constrói um relacionamento íntimo, de união, e ali se cria um relacionamento, ali se constrói diante de Deus dos homens uma família. E para você ter ideia, a família, ela vai ser a primeira instituição na terra, criada por Deus. É por isso que você observa, qual é a instituição mais atacada hoje no planeta Terra? A família. É porque é da família que vai gerar o quê? Os filhos, o futuro de uma nação, de um país. É de uma família que vai ser gerado os governantes. É de uma família que vai ser gerado os professores, os mestres. Então, dependendo do ensinamento da família, da criação da família, aquele filho, aquela filha vai ser bem endereçada no mundo. Mas se a família ela anda em destruição, anda em ruína, se não tem um relacionamento entre um homem e a mulher, os filhos vão crescer em uma família desestruturada. E quando essa família ela é separada, porque a vontade de Deus não é que essa família seja separada, mas quando vem acontecer, isso acaba afetando os filhos, o psicológico, o emocional, até eles se tornarem adultos. Hoje é muito comum chegarem nos psiquiatras, nos psicanalistas, jovens, tanto do sexo feminino como do masculino, que chegam nos consultórios dizendo que teve uma infância traumatizada, que teve problemas com os pais, porque o casamento dos pais não deram certo. Então hoje nós entendemos que o intuito de Satanás é entrar dentro das famílias, é destruir o relacionamento do homem e da mulher, e consecutivamente destruir o relacionamento dos pais com os filhos. Hoje nós estamos vivendo, amados, em um tempo que a maior inveja não é um bem material. Às vezes você pensa assim: qual será a maior inveja de Satanás que ele coloca sobre a vida de uma pessoa? Não é carro, não é ter uma casa boa, não é ter um bom salário.
Tem muita gente que pensa que é invejado por ter um carrão, que é invejado, o meu vizinho, mas a pessoa inveja o meu carro, inveja a minha casa, inveja o meu salário, inveja a minha empresa. Não. Isso é o mínimo. Sabe qual que é a maior inveja hoje que Satanás coloca nas pessoas? A sua família. A família é o bem mais precioso que um homem, que o ser humano hoje pode ter. Quem tem uma família tem tudo. Quem tem um casamento saudável com os filhos, amados, você não tem ideia como as pessoas invejam um bom casamento, como as pessoas invejam. Hoje em dia é muito comum as crianças irem para a escola, e quando acontece reuniões de pais, o nome diz pais, quem é muito comum ir? A mãe. Porque será que o pai deve estar trabalhando? Não. É porque a maioria de 70% das famílias hoje não tem uma pessoa do sexo masculino, ou seja, o pai, para representar a família. Sabe quem 70% que representa as famílias hoje? As mulheres. 70% das famílias são compostas de mulheres. As mulheres, elas tomaram a responsabilidade de fazer o papel de pai e mãe, criar os filhos. O pai, ele foi embora. Eu vim de um lar assim. E se você se identifica com isso, você vai entender o que eu estou dizendo. 70% das famílias hoje no Brasil foram criados de um lar com uma mulher liderando. 30% é um homem que está ali ajudando a esposa. Quem está compreendendo isso aqui? Então hoje nós entendemos que tanto a figura materna, mas principalmente a paterna, faz a diferença num lar, numa estrutura familiar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Josué, ele vai fazer um pacto, e nessa nova aliança, nesse novo pacto, ele vai inserir a família. Amado, a família incomoda o inferno. A família destrói qualquer tipo de inveja. A família unida, ela destrói qualquer tipo de pensamento, seja ela qual for, qualquer pensamento ideológico. Porque uma família, quando ela está estruturada no Senhor, quando ela está instruída, quando ela está alicerçada nas Escrituras, essa família jamais será destruída. Por quê? Porque os filhos foram criados diante da presença do Senhor. O salmista, quando você lê, eu amo esse salmo, que é o salmo da família. Ele retrata muito bem o quão e o importante é que a nossa família, ela vem estar estruturada. Olha o Salmo 128, eu só vou mencionar aqui para você entender porque a família é algo importante. Olha o que diz aqui: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Na versão original, Austin, coloca aí um homem. Coloca por gentileza. Tem no versículo 1, vai falar um homem. Bem-aventurado o homem, que acho que fica uma... Volta ao versículo 1. O Salmo 127, eu vou ler aqui na minha Bíblia, 128, perdão. Diz assim, bem-aventurado, acho que é essa versão aí mesmo. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho
das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Olha aqui que interessante agora. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. E eis que assim será abençoado o homem, olha aí, que teme ao Senhor. Repita assim comigo: o homem que teme ao Senhor. Qual é o homem que teme ao Senhor? Quem é esse homem que o Salmo 128 diz que teme ao Senhor? Esse homem que teme ao Senhor, aí você vai ver no versículo 1, é o que anda nos caminhos, na presença do Senhor. É o homem que construiu um relacionamento com a família. É um homem que tem compromisso de ser cuidador, zelador. Ou seja, é o que tem compromisso de ser o provedor, de não abandonar os filhos, a esposa. No versículo 2 diz que esse homem que se tornou um homem muito feliz, esse homem que teme ao Senhor, porque ele é bem-aventurado. Sabe o que quer dizer bem-aventurado? Feliz serão. Quem serão felizes? Que felicidade vai ter um homem? Não é de carro, não é de bens, não é de fazenda, não é de riquezas. Esse homem que teme ao Senhor, ele é feliz. Por quê? Porque ele vai comer do trabalho da tua mão. E ele vai ser o quê? Feliz. Ele vai ir na sua jornada feliz, bem. Por que ele vai ser feliz? Porque na sua caminhada ele vai ser bem sucedido, ele vai ser bem. Não é o dinheiro, não é a empresa, não é o trabalho. Então é por quê? Por que esse homem é feliz? Me mostra. A Bíblia não está relatando que a felicidade desse homem do Salmo 128 está vindo de riquezas. Não, ele está dizendo: pois comerás do trabalho das tuas mãos. Esse homem trabalha, ele é trabalhador, mas ele vai ser feliz não é por causa do trabalho. Ele vai ser feliz não é por conta que ele está indo bem. Ele é feliz por um motivo: porque ele teme ao Senhor, anda na presença do Senhor. E olha o segundo motivo que ele é feliz, versículo 3: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. O que é videira frutífera? Que gera muitos frutos. É uma mulher que dá filhos. É uma mulher que ela cuida dos seus filhos, que guarda os seus filhos, que zela pela sua casa. E os teus filhos como planta de oliveira à roda da sua mesa. Isso mostra que uma planta de oliveira, você sabia que uma oliveira, presta atenção nisso aqui, existem oliveiras que elas duram 1000 anos. Até hoje tem oliveiras da época de Jesus que se encontra lá em Israel. A oliveira é uma árvore milenar. Olha que coisa interessante. E por que o salmista está semelhando os filhos como planta de oliveira? Eles vão ser fortes, diga glória a Deus. Quando eles estão numa família que o homem teme ao Senhor, e que a mãe é como uma videira frutífera, que zela, que cuida dos seus filhos, eles serão o quê? Filhos fortes. Em nome de Jesus, pai, mãe aqui, em nome de Jesus, quando você criar os seus filhos, eles serão fortes para esse mundo. Nós não criamos filhos fracos,
nós criamos filhos fortes, que quando vier os problemas, eles vão saber lidar com os problemas, que quando vier o medo, eles vão saber lidar com o medo, quando vier os desafios, eles vão lidar com os desafios, quando vier a tempestade, eles vão lidar com a tempestade. Sabe por quê? Porque eles vão temer ao Senhor. Aleluia. Por isso que a palavra do Senhor diz: pais, cria os teus filhos no caminho que eles devem andar, no caminho do Senhor, para que quando se tornarem adultos, não venham se desviar. Compreenda que é muito comum você ver hoje famílias sendo destruídas. Por quê? Porque foi gerado por pais fracos. E o que é pais fracos? Que não temem ao Senhor. Eles não eram felizes. O que é uma família fraca, desestruturada? É uma família que a mulher não é como videira frutífera, a roda da mesa. E o que é os filhos que não são iguais plantas de oliveira, que não estão à roda da mesa? Eles não foram criados naquela estrutura, eles não foram criados num ambiente forte. Eu quero que você compreenda isso. Hoje é muito comum, amados, famílias destruídas, frustradas. Por quê? Porque eles romperam os ensinamentos do Senhor, os bons costumes. Hoje é muito difícil um pai conversar com seu filho. Eles não têm nenhum tipo de argumento, o pai não cria conversa com o filho, não chama o filho para uma conversa, um diálogo. Parece que são dois animais dentro da mesma casa. Quando decidem conversar, para brigar, para bater de frente, para enfrentar, não tem um bom relacionamento com os filhos, não cria um bom relacionamento com os filhos. Nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que você vai ter um relacionamento de pai para filho, de filho para pai, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas o meu pai era muito duro. Mas, amado, não existe coração duro o suficiente para que o Espírito Santo não possa romper ali aquele coração de pedra. Eu sei que um tempo que nós vivemos, que muitos aqui viveram, foi tempos difíceis, duros, que o pai trabalhava muito, não tinha muito tempo para conversar com o filho. Os pais eram muito ignorantes por conta da falta de estudo, tiveram que trabalhar cedo, às vezes na roça, às vezes teve que dar duro, e por esse motivo eles foram muito rudes com seus filhos, rigorosos. Mas aquele jeito era o jeito que ele podia criar. E às vezes o nosso coração ficou duro, e a gente pensa: o meu pai foi assim comigo, eu vou ser assim também com os meus filhos. Não. Agora aqui que eu quero chegar. O Senhor, Ele vai dizer para Josué: Josué, você vai dizer para o povo tomar uma decisão. Ou eles continuam seguindo os costumes dos seus pais, ou eles começam a viver o hoje na minha presença, servindo ao Senhor. Sabe quem decide que vai romper as tradições de família? E quando eu falo tradições aqui, eu não estou dizendo a maneira. Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo, ele diz, o que é lícito, o que é-me lícito, nem tudo é, e nem tudo me convém. Ou seja, o que é bom você retém, o que é ruim você descarta. As coisas me são lícitas, mas nem todas elas nos convêm, amados.
Ou seja, vai ter coisas que o seu pai e a sua mãe fazia que vale a pena você aplicar nos seus filhos. Mas existem coisas que seu pai e sua mãe fazia que nem por pensamento você deve fazer com seus filhos. Quem entende isso aqui, diga amém. Hoje o Senhor, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Hoje eu estou ministrando essa palavra para quebrar correntes de maldições, correntes de tradições na sua casa, na tua família, que você não pode aceitar na criação dos seus filhos, na sua família. Uma coisa, amados, eu sei que a palavra de Deus, ela ensina a corrigir os nossos filhos. Eu adotei algumas situações que os meus pais me ensinaram. Por exemplo, quando eu era garoto, não que eu não merecesse, eu apanhei bastante. Eu apanhei. Eu aprontava e eu levava surra. E não era pouca surra, era muito. Era o que tinha na mão, fosse de mão, ou de correia, ou de vara. Era a forma deles criarem. Eles pensavam que bater era um jeito certo de criar filhos. Só que eu falei assim: Senhor, eu não vou bater dos meus filhos. Hoje a maioria das pessoas aqui tem essa mentalidade também, que você não vai precisar bater. Não quer dizer que eu nunca dei uma palmada nos meus filhos, claro, mas se for contar as vezes que eu apanhei por desobedecer os meus pais, e pelo que os meus filhos fizeram ao me desobedecer, não chega nem 1%. Quem está entendendo isso aqui? Ah, pastor, mas às vezes que o senhor apanhou, o senhor mereceu? Boa parte delas sim, mas outras não. Por quê? Porque não havia diálogo. O pai não queria saber. Chegou atrasado em casa, chegou tarde em casa, era couro. Não, pai, aconteceu um imprevisto. Imagina se toda vez que o meu filho falar assim: olha, atrasei, houve um imprevisto, eu bater nele. Vai apanhar todo dia. Então existem situações que de 50 anos para cá mudou, de 30 anos para cá, 20 anos para cá mudou. Uma dessas situações que eu dei o exemplo aqui é a criança apanhar, levar um couro. Muitas coisas mudam. Então Josué, ele vai dizer assim: olha, nós vamos quebrar algumas tradições. Olha lá o que Josué disse em Josué capítulo 24. E nós vamos ler no versículo de número 14. Josué vai dizer assim, ó: agora pois, temei ao Senhor e serve com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais. Eles serviram aonde? Lá no Egito. Qual era a tradição do povo? E esse povo, amado, era o povo de Jacó, era o povo de Israel, era o povo escolhido por Deus. Quem está compreendendo aqui? O período que eles ficaram lá no Egito, os 430 anos de escravidão, como eles não ouviam mais falar de Deus, eles começaram a servir quais deuses? Os deuses egípcios, os deuses dos amorreus. Eles começaram a adorar. Só que quando o Senhor libertou eles, glória a Deus por isso,
Quando o Senhor libertou eles, diga amém. O Senhor não só libertou eles de um lugar, de um local, mas libertou eles também de uma tradição religiosa. Quem está entendendo isso aí? A libertação não foi só do ambiente geográfico, a libertação foi completa. A libertação daqueles 430 anos de escravidão foi de mente, foi de alma, foi de espírito. A libertação, ela foi completa. Tudo tinha que ser deixado naquele lugar. E aqui que está o problema. Quando Jesus nos libertou, quando nós decidimos por Jesus em descer as águas do batismo, infelizmente, muitos de nós trouxemos conosco os nossos costumes, as nossas tradições religiosas, que os nossos pais colocaram em nós pelas suas ignorâncias. Eles aprenderam a ser religiosos, eles aprenderam a adorar os ídolos, eles aprenderam, e quando nós decidimos por Cristo, aí nós carregamos essas tradições. Quer ver uma tradição muito comum que todo mundo que faz? É pecado, pastor? Não é pecado não, mas é tradição, que você não abandonou, você faz todo ano. Toda vez na sexta-feira da paixão você come peixe. Todo mundo aqui. Mas você não pode comer peixe qualquer dia do ano? Ah não, se eu não comer peixe na Semana Santa. Mas aonde que nós tiramos isso, comer peixe na Semana Santa? Os nossos pais. Isso é o que? Tradição. Tradição religiosa. A Bíblia não revela comer peixe na Semana Santa. Para você ter ideia, a Bíblia fala que na Semana Santa, sabe o que eles comiam? Carne de cordeiro. O que tem a ver? Pães asmos. Já que era para a gente comer alguma coisa, tinha que ser o que, Mário? Carne de cordeiro. Mas sabe por que nós comemos peixe? Porque a Igreja Católica criou esse costume, essa tradição, e nós, como fomos criados num lar totalmente católico, de raízes católicas, do catolicismo no Brasil é católico, nós começamos a criar esse costume, que é um costume religioso. Tem gente que leva um negócio tão a sério, que se não comer peixe, a pessoa é perigoso morrer. Então nós entendemos que Josué ele queria acabar com esse tipo de tradição. Eu volto a dizer, não é pecado você comer peixe na Semana Santa, mas quer dizer também que se você comer carne, você não está pecando. Que na cabeça do católico, o catolicismo, se você comer carne nesses 40 dias, você está pecando, você está fazendo errado. Então entenda que Josué, ele está justamente acabando com essa tradição religiosa que o povo tinha levado para a terra prometida, e que agora esse povo está querendo viver esses mesmos costumes do Egito em Canaã. E Deus falou assim: eu não quero que vocês tragam esses costumes antigos, olha aqui, que vocês fizeram lá no Egito. Eu não quero que vocês venham servir os ídolos do Egito, os deuses a quais serviram os vossos pais. Aonde? No Egito. Eu quero que vocês sirvam ao Senhor. Aleluia. E amado, servir ao Senhor não é escravidão, servir ao Senhor não é cadeia, não é algema, servir ao Senhor é liberdade, servir ao Senhor é você andar em liberdade de vida.
Josué então diz, versículo 15, ele coloca um porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje, vocês vão ter que tomar uma decisão hoje, a quem vocês vão servir, se é os deuses que serviram os vossos pais, que estavam lá depois do rio, os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Isso aqui era uma preparação para entrar na terra prometida. Se você quer entrar na glória, amado, você não pode entrar com os costumes. Se você quer entrar na vida eterna, você tem que ir sem os costumes, sem as raízes religiosas, sem as tradições de seus pais. Não. É isso que Josué está dizendo. Se vocês e a família de vocês querem de fato servir ao Senhor, abandonem tudo isso, abandonem as raízes, abandonem as tradições. Eu vejo muitas pessoas falando, se uma pessoa é negra, não, que você é negro, que você tem que seguir a cultura ancestrais, as suas raízes ancestrais que vieram da África. Gente, as nossas raízes vieram de vários lugares do mundo. Sabemos que uma parte dela veio da África, sim, mas outra parte veio de Portugal, e a outra parte já existia nessa terra. Aí só porque eu sou preto, eu tenho que ir lá na África, aprender os costumes? Não, eu sou liberto. Quem está entendendo isso aqui? Eu sou livre. Eu não tenho que pegar as raízes de Portugal, eu não tenho que pegar as raízes do Tupi-Guarani, eu não tenho que pegar as raízes da África. Não, eu tenho que pegar as raízes a qual eu vivo hoje. A minha raiz, a minha ancestralidade se chama Cristo. Nós não somos ligados a povos, amados. É isso que Josué está dizendo. Josué está dizendo: vocês têm que desapegar as suas ancestralidades e servir ao Senhor. Ele coloca um porém. Vocês querem? Parece mal vocês servirem a Deus? Parece mal? Tudo bem, vocês podem continuar servindo como seus pais serviram lá no Egito. Vocês podem servir conforme a terra que vocês vivem hoje. A terra que eles estavam lá nesse período era a terra dos amorreus. Mas para entrar na terra prometida, a terra a qual Deus preparou para nós, você vai ter que passar em um novo pacto. Não dá para você servir a Deus e outro ídolo. Ou você serve a Deus, ou você serve outro ídolo. Quem está compreendendo isso aqui? Não dá para mim falar assim: não, eu sirvo a Deus. Ah, mas tem uns deuses também dos meus ancestrais. Quem eram os deuses dos meus ancestrais? Aí vai lá, se está na África, é da África. Se é de Portugal, que as imagens veio da Europa, de Roma. De Roma foi para onde? Portugal. E de Portugal veio para onde? Para o Brasil. Só que o índio brasileiro, né, que são os, vamos dizer, os nativos da nossa nação, do país, do Brasil,
os nativos, eles também tinham os deuses. Mas quem servir? Porque se eu tenho mistura de índio, de negro e de português, que o Brasil é assim, é mixigenado, é tudo misturado, qual Deus eu devo servir, Mário? Fiquei confuso. Aí Josué fez o quê? Para vocês não terem esse problema. Servem ao Senhor. E Josué disse: vocês podem servir. Ele vai dizer: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Não, você é brasileiro, você tem mais sangue de índios, então você tem que servir os índios. Não, você tem mais jeito de português, você tem que servir os deuses dos portugueses. Não, você tem mais jeito de africano, você tem que servir. E se eu tenho os três? Então eu vou servir o Deus dos três. Aí Josué foi lá e: não, vocês vão servir o Senhor. Um novo pacto. Entenda isso aqui. Um novo pacto foi feito. Uma nova aliança foi feita. Diga glória a Deus. Então o povo vai dizer assim, ó, versículo 16: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servir outros deuses. Aí eles falam, verso 17: porque o Senhor é o nosso Deus. Repita assim: porque o Senhor, fala assim, é o nosso Deus. Eles estão afirmando: é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, que o tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Com todo respeito aqui às outras religiões, mas nenhum Deus lá da África fez nada por mim. Nenhum Deus indígena fez nada por mim. Nenhum Deus português fez nada por mim. Mas existe um Deus que fez os céus e a terra, que fez algo por mim, pela minha casa, pela minha família e por você. Quem crê nisso aqui? E é Jesus. Ele deu a vida para você. Ele morreu por você. É isso que o povo de Israel está dizendo. Não, Ele nos guardou, Ele nos tirou da escravidão, Ele nos alimentou durante esses 40 anos, Ele nos deu uma terra para chamar de casa, uma terra para ser nossa, para a gente plantar. Porque, amados, imagina 40 anos, não é murmurar, não reclamar, e o povo murmurava, mas imagina 40 anos comendo pão, mano. Imagina 40 anos comendo carne de frango, codorniza. O povo, eles queriam uma terra para chamar de sua, para plantar todo tipo de verdura, de legumes, de tudo. E o único que poderia proporcionar isso para eles era quem? Deus. E quando eu falo Deus, é o que criou tudo. Nessa manhã, um novo pacto Josué fez, e nós estamos fazendo isso com Deus.
Josué, quando ele faz esse pacto, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele selou isso no mundo espiritual. E o Senhor, ele pegou dessas palavras um voto, um pacto de Josué. O texto diz ainda, eu vou terminar aqui, versículo de número 19: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, e é Deus zeloso, e que não perdoará vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor, e servirdes a deuses estranhos, então se tornará a vos, e vos fará mal, e vos consumirá, e depois de vos fazer o bem. Josué falou assim: ó, servir a Deus não é brincadeira não. Servir a Deus tem que ser coisa séria. Não é igual você serve os ídolos. Por que Josué está falando que tem que servir a Deus de verdade? Por que a palavra diz que o Senhor, ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade? Porque o povo estava como? Dúbio. Lembra lá no tempo de Elias? O povo servia a Baal, e Elias falou assim: quem vocês vão servir hoje? Ah, o Deus que responder com fogo. Aí os profetas de Baal, né, e de Acera, ficaram lá desde a manhã até o meio-dia, clamando a Deus, o Deus deles. Aí Elias, com menos de 30 segundos de oração, o fogo desceu do céu, lambeu o holocausto, a lenha, a água que estava em volta, e o povo disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quem você vai escolher? É isso que Josué está dizendo, não é brincadeira não. Se vocês brincarem com isso, se você servir a Deus com transgressões, com vossos pecados, e se deixar o Senhor e deixar de servir a Ele para servir os seus deuses estranhos, então Ele vai voltar até vocês e vos fará mal. O que Josué está dizendo? Deus, Ele é bom, mas Ele é vingativo. Ele visita até a 4ª geração dos filhos. Ele visita. Ah, pastor, Deus, Ele era mais severo naquele tempo? Não, é o mesmo. Deus é imutável, amado, Ele não muda. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é justo. E se a gente anda errado, a palavra diz aqui: vos consumirá depois de vos fazer o bem. Então disse o povo, versículo 21, a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. O povo vai dizer: não, Josué, nós não vamos fazer isso, antes serviremos ao Senhor. Versículo de número 21, olha aqui. O povo vai servir ao Senhor. E Josué disse ao povo: eu sou testemunha contra vós mesmos, de que vos conhecestes o Senhor para o servir. E disseram o povo: somos testemunha. O que está acontecendo aqui?
um pacto. Eles estão selando um voto. Agora, 23: pois deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Aleluia. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Aleluia. Assim fez Josué concerto, aliança, pacto naquele dia com o povo, e lhe pôs estatuto e direitos em Siquém. Repita assim: o povo, fala assim, o povo fez um pacto, fez um voto de aliança com Deus. Mas qual que era o pacto? Qual que era o voto de aliança? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é ligado no céu é ligado aonde? E o que é desligado do céu é desligado da onde? Então quando você diz, eu e a minha casa servimos ao Senhor, você está dizendo: Senhor, eu coloco os meus filhos em tuas mãos, eu coloco o meu casamento, a minha esposa, o meu marido, eles são do Senhor. Eu, como representante da minha casa, estou colocando a adoração da minha casa para servir ao Senhor, e esse será o meu voto, a minha aliança com o Senhor. Por isso que todo domingo eu falo o quê? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. O que você está dizendo? Senhor, hoje estou fazendo uma aliança, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eu estou colocando uma aliança em minhas mãos, e estou fazendo um pacto com o Senhor. Eu, os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, servimos ao Senhor. E você fez um pacto. E toda vez, preste atenção, que você tentar quebrar esse pacto, o Senhor vai dizer assim: não tem como quebrar. A sua casa, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa é meu. Você me fez uma aliança, e uma aliança, ela pode ser quebrada? Nunca. Pega uma aliança, vê se você acha alguma emenda na aliança. Aliança é um selo, é uma união, é algo que foi selado, e é esse selo, é esse pacto que Deus ele vai carregar para sempre. A sua casa, os seus filhos, o seu casamento está ligado para toda a eternidade ao Senhor. Quantos tomam posse nessa palavra aqui? Repita assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E detalhe, quando você diz a sua casa, você está dizendo as suas gerações, porque antes de você, se não houve, agora isso é sério, todas as tradições religiosas que vinham até você, elas foram quebradas. Todas as tradições, tudo que foi passado do seu tataravô, bisavô, até chegar em você, você fez assim, ó. Sabe o que você fez? Você cortou o cordão umbilical. Você diz assim: não, eu não quero tudo. Aquilo que foi bom, que meu pai me ensinou, que minha mãe me ensinou, eu vou reter. Mas aquilo que é ruim que eles fizeram, eu não quero mais. A partir de mim em diante, é um novo tempo, é uma nova aliança. Porque, amados,
existe maldições hereditárias. Existe. Só que ela existe até você dar um fim. Ah, mas fulano, minha bisavó teve câncer, a minha avó teve câncer, minha mãe teve câncer, eu acho que eu vou ter também. Está repreendido. Não, pastor, você não está entendendo. Isso é hereditário, isso é normal na família. É normal até você dizer: eu não aceito isso na minha vida. Quebra de maldição. Enquanto as pessoas aceitam, é igual a minha família tem histórico de diabetes. Eu falei: eu não aceito isso na minha vida. Tanto meu pai como a minha mãe. E eu falei: eu não aceito. Eu não tenho isso. Eu não quero isso. Aí tem gente que fala: ai, cuidado com o que você fala, hein? Ai, a minha diabetes, ela tomou posse, é minha, né? A minha diabetes é minha. Não, não aceita, amado. Nenhuma tradição, nada que possa te paralisar. Sabe por quê? Uma nova aliança você faz com o Senhor, em nome de Jesus. Quantos creem nisso aqui, diga amém. Quantos creem nessa palavra, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Toda a igreja se coloca de pé. Hoje eu vou fazer algo diferente.